Esse aqui é o Mauro. Chega mais perto, Mauro. Vamos lá. Para quem não sabe, nós moramos na zona rural de Camanducaia. E então ele é quase meu vizinho, daqui a uns 25 minutos de distância. Estamos a 10 quilômetros, talvez. 10 quilômetros. Montanha acima. De estrada de terra. Então ele preferiu vir para minha casa, a gente fazer essa apresentação juntos. A minha ideia inicial era ele no computador dele, na casa dele, e eu na minha casa. Mas que bom que estou recebendo ele, um grande amigo meu, já de alguns anos. E só fazer uma introdução, eu nem vou tanto falar dele, porque ele mesmo vai se apresentar daqui a pouco, mas eu vou dizer por que surgiu essa ideia de trazer esse tema da estrutura arquetípica, né? Para quem já vem acompanhando o meu trabalho, eu tenho feito um trabalho bem intenso de mediação de conflitos e de trazer conhecimento para as pessoas de como lidar de uma maneira mais saudável com os conflitos, né? Em vários âmbitos. E um dos trabalhos mais importantes que eu tenho feito é com pais e filhos. É trazer a comunicação não violenta e a disciplina positiva para a relação entre pais e filhos. E uma coisa que eu tenho visto, né, é uma necessidade das pessoas quer dizer, é uma coisa que as pessoas buscam, não que eu acho que é uma necessidade, mas as pessoas buscam receitas prontas, soluções rápidas. Como é que eu faço para lidar com os meus filhos? E eu tenho trazido isso nos meus cursos, nas minhas palestras, algumas dicas práticas que têm resultados efetivos, mas uma coisa que eu não tenho aprofundado tanto, na verdade eu aprofundei um pouco no que é trazido pela disciplina positiva, que é o conhecimento das personalidades, de como a personalidade dos pais influenciam na personalidade dos filhos, e como a personalidade dos pais influenciam na interação que se estabelece com seus filhos. Então, para quem já conhece, tem um curso online que eu dou, que é o Como Falar para o Seu Filho Ouvir e Ouvir para o Seu Filho Falar, que tem um tanto de coisa disso a respeito da personalidade, mas o conhecimento que o Mauro vai trazer aqui para nós hoje transcende qualquer coisa que eu possa ter compartilhado antes com vocês em algum momento. Ele faz um trabalho belíssimo, de muita profundidade. Eu chamava assim de leitura da cabala, porque é o jeito que ele fala para o leigo, né, que eu sou leigo nisso, é o jeito que ele explicava de um jeito mais superficial e para a gente poder falar uns para os outros. Ele faz a leitura da cabala. Mas depois ele me explicou que é muito mais que isso, né? São as estruturas arquetípicas. E eu pedi para ele, na verdade a gente está faz uns 2 anos já combinando Já uns 2 anos. de fazer alguma coisa juntos, né? De fazer algum trabalho juntos, porque tanto eu como muitos amigos meus já fizeram leitura com ele já fez um atendimento particular com as pessoas, e as pessoas assim veem um benefício muito grande. E eu vi também o benefício que ele fez para mim e para minha esposa também, com o conhecimento que ele tem. E eu pedi para ele trazer esse conhecimento direcionado especificamente para a relação entre pais e filhos, né? Da gente compreender os aspectos inconscientes que condicionam a relação entre pais e filhos. Então eu agradeço muito pela disponibilidade do Mauro. É um prazer ter você aqui na minha casa, ter você aqui compartilhando com essas pessoas, né, esse conhecimento. E aqui eu vou dar a palavra para o Mauro para se apresentar, falar um pouco do trabalho dele e começar esse encontro aqui com vocês. Então, a palavra é sua, Mauro. Obrigado, Yuri. Bom dia a todos. Eu me sinto realizando assim, verdadeiramente, né, algo que a gente já vinha conversando há um tempo. Yuri é uma grande alma, vamos dizer assim, não é? E desenvolve um trabalho espetacular de trazer paz para as pessoas, né? Trazer um tipo de entendimento que é fundamental na nossa época, que é o de saber comunicar, não é? Saber conversar com o outro, concebendo a ideia de que existem diferenças e de que é preciso conciliar essas diferenças para que todo mundo ganhe, não é?
E, enfim, é um trabalho belíssimo aí que o Yuri vem fazendo. Eu me sinto privilegiado de estar aqui com vocês. Eu vou falar de forma bem breve, né, um pouco a meu respeito, para que quem não me conhece, né, entenda o que aconteceu, né, como é que eu cheguei nisso, né. Então, vamos lá. Existem pessoas que têm uma inquietude, vamos dizer assim, não é? E essa inquietude, ela diz respeito a uma vontade de entender o que está acontecendo durante a vida, não é? É saber por que isso, por que aquilo, e esses porquês que toda criança tem, né, logo no começo da vida, algumas, vamos dizer assim, perduram, perduram no porquê e acabam culminando aí em alguns caminhos bem interessantes, não é? Porque a causa das coisas, ela está numa raiz, não é? E essa raiz, ela de fato só pode transcender aquilo que a gente encontra de forma imediata, né, nas aparências das coisas. Então vamos lá. Eu fiz um caminho nas artes, eu sou também artista plástico, fiz desenho para vários jornais, revistas, cenografia, enfim, pintura, escultura, um longo caminho muito legal e, enfim, me mostrou muita coisa, sobretudo sobre o campo simbólico, não é? Porque a imagem nada mais é do que um símbolo, né? Que a gente cria de uma ideia e isso sem querer, na verdade, estava me instruindo sobre questões que mais tarde só é que eu vim a entender e que hoje a gente chama aqui de arquétipo, não é? Então, a criança, ela, por exemplo, na lida natural com a sua interioridade, ela cria símbolos, né? Toda criança desenha e existem uma série de estudos, né, que são feitos sobre esse tipo de manifestação que toda criança faz naturalmente, né? E as artes, vamos dizer assim, então aguçaram, não é, a minha intuição e como alguém que gosta de investigar, eu estudei também vários pensadores, né? Acabei depois estudando formalmente, né? Fiz uma academia mesmo de filosofia na USP e como eu ouvi lá uns professores, a gente aprende a dar um nome aos bois, né? Então aquele simbolismo e todas aquelas impressões, na verdade, foram investigadas, né, desde a antiguidade por muitos pensadores e sábios, enfim, de toda a parte do mundo, né, do Ocidente, do Oriente, tanto faz. Né? E buscando então compreender estas coisas todas e compreender a mim mesmo, sobretudo, é que eu tomei contato com o que a gente chama dessas ciências antigas, né? E numerologia, astrologia, geometria sagrada, o Ayurveda, o I Ching, os arcanos do tarô, árvore da vida, a Cabala, alquimia, bom, enfim, todos esses autores, né? E vários campos também da psicologia, da psicanálise, autores mais modernos, né? Desde Freud, Jung, Lacan, ou pedagogos também, pensadores Vygotsky, bom, enfim, vários. E o que foi muito interessante, depois de uma jornada aí, foi descobrir que eles falam, ao seu modo, basicamente as mesmas coisas. Basicamente as mesmas coisas. Eu, inclusive, indico aqui, não é? Depois aí, eu não sei como é que o Yuri faz para colocar o nome da pessoa, mas há um psicólogo fantástico, não é? Que é o Ken Wilber.
e ele fez uma síntese de todos esses aspectos que estão nas ciências antigas, enfim, em várias filosofias, né, do Oriente e do Ocidente, e criou o que a gente chama hoje de psicologia integral. E é um caminho muito interessante, porque a gente, já chegando mais perto do que vai ser a nossa conversa, né, a gente descobre que na lida com o outro, a gente na verdade só está lidando consigo mesmo, não é? O tempo inteiro. Então, no trato com a diferença, a gente nada mais está fazendo do que lidar com algo que é desconhecido em nós mesmos, não é? E isso ocorre, segundo aquilo que eu acabei testemunhando, né? Eu atendo já muitas pessoas, né? Centenas de pessoas, na verdade, nos últimos 10 anos, pelo menos, né? Inclusive muitos profissionais da psicologia, psicanálise, terapeutas, enfim, diversos. E então a gente descobre que essas pulsões inconscientes, elas são basicamente o motivo da nossa vida, não é? As questões que a gente tem como conscientes, né, decisões e tal, elas são quase um reflexo de questões que ocorrem no nosso inconsciente. Então, fechando um pouco mais para o nosso campo, quando a gente fala de pais e filhos, nós estamos estabelecendo uma relação que é uma relação de causa e efeito o tempo inteiro. Porque primeiro nós somos filhos e depois surgem aí os pais. E os nossos pais também foram filhos, enfim, e há um encadeamento de percepções que vão acomodando, vamos dizer assim, uma série de conhecimentos que são necessários para uma lida com, num plano bem geral, com aquilo que a gente chama humanidade. Então, a nossa relação com um filho, na verdade, está baseada num fundamento só. A gente acredita na humanidade, porque se nós não acreditássemos, a gente nem teria filhos, não é? Ou, enfim, talvez nem estivéssemos aqui. E com isso fica então claro que, na verdade, o que é fundamental antes é o autoconhecimento, para poder compreender a partir do que nós estamos lidando com o outro, com o filho, com a teimosia, ou seja lá como for, o talento, o banho, a comida, a escola, enfim, as questões, né? Eu tenho 4. 4 filhos, 3 meninas e um menino, então é um aprendizado constante, não é? E eu vou começar a passar alguns slides aqui para vocês, para ilustrar a nossa conversa, e passar então sucintamente. Pode passar para o segundo, Yuri, por favor. Pode comandar aqui. Obrigado. Então, esse método que eu acabei desenvolvendo, que chama-se a estrutura arquetípica, ele é o resultado de uma série de investigações, como eu falei, de ciências antigas, e que permitiram, na lida direta com as pessoas, como eu falei, centenas de pessoas, muitos profissionais, centenas de profissionais de áreas, como eu falei, de psicologia, psicanálise, terapias, enfim, diversas pessoas que, vamos dizer assim, generosamente participaram desse processo de descobrimento dessas pulsões que estruturam a nossa forma de ser.
O arquétipo é uma espécie de modelo ou forma ou matriz e ele atende a uma questão que vai ser universal. Atende no sentido de que, a partir dele, uma série de efeitos passam a ocorrer. Os antigos entenderam isso a partir da percepção dos números, das formas geométricas, dos astros, cores, sons. Hoje a gente entende isso a partir de um conceito mais moderno, talvez, que seria aquele que diz que tudo é vibração. O arquétipo, então, ele fornece um modelo de padrão, não é? Vibracional, e isso consolida a realidade. Ou seja, isso forma a pessoa, esse modelo, esse padrão vibracional, forma a pessoa, e na interação entre pessoas, entre lugares, entre situações, e enfim, de forma geral, tudo, sem exceção, o que acontece é um processo reativo entre padrões. Então, eu utilizo sempre a imagem de substâncias que se encontram. Então, por exemplo, a água e o sal. Não há uma surpresa quando a gente diz que a água vai ficar salgada e que ela vai dissolver o sal. Isso não é surpresa, todo mundo sabe. Da mesma forma, os antigos descobriram padrões vibracionais, ou como depois o Jung deu o nome, né, dos arquétipos. Os arquétipos, quando se encontram, produzem sim reações previsíveis. São previsíveis. E é nesse sentido, então, que conhecendo a si mesmo, conhecendo o que seria essa estrutura arquetípica, é que nós podemos compreender que tipo de reação que vai ocorrer quando a gente está em contato com outra pessoa. Chega a ser espantoso, na verdade. Eu sempre me surpreendo até hoje, né, mesmo depois de tantas consultas, de que, de fato, existe uma ordem absoluta, suprema, e que nós chamamos de Deus. Não há um nome, enfim, não há como exprimir isso além de dar um nome, Deus, não é? Que simplesmente organiza, rege, desenvolve e estrutura e faz mover isso que a gente chama de vida e existência. Isso está dado desde um nível subatômico, né? Como o celular, como nos órgãos, como na vida mineral, vegetal, animal, da galáxia, do planeta, enfim, há padrões que se repetem, e esses padrões indicam então que há uma inteligência absoluta, inatingível para o ser humano, mas que de alguma forma nós temos a graça, não é? O milagre de, através do raciocínio, conceber, não é, como um efeito na nossa vida. E aí eu sei que fica um pouco complicado para quem não está habituado a essa linguagem, mas a hora que a gente começar a explicar isso efetivamente, né, como acontece com as pessoas, fica fácil de perceber, ok? Então, deixa eu passar o próximo slide. Então a gente, contando uma história, pode dizer que no princípio havia um verbo. Esse verbo ele cria, a partir então de um som, todas as coisas. Isso está
exposto na maior parte das filosofias, das religiões, enfim, cada qual da sua forma vai exprimir a mesma ideia de que há um início, seja na física, por exemplo, há o Big Bang, enfim. E esse início é o um, claro, é o óbvio. Então há o um e esse processo ele indica então só um minuto, eu preciso fazer um intervalo. Yuri, por favor, desligou o meu computador? Você teria como averiguar o que acho que desligou ali. Ó. Eu liguei na tomada já, que estava numa tomada. Tenta ligar de novo. Obrigado. Bom, então desculpe. O que acontece? Esse início, e que no número é 1, ele indica que a partir de uma totalidade as coisas vieram a ser. Ou seja, elas vieram acontecendo a partir de um processo que é de divisão, e essa divisão se projeta em tudo isso que a gente conhece como cosmo, né? Obrigado. Então a gente vai encontrar isso em todas as... Oi? Não, Alguém? pode continuar. Ah, ok. Então, a gente vai encontrar isso em todas as vertentes, né? Em sábios, filósofos, cientistas, químicos, físicos. Enfim, há um processo que é considerado como uma verdade unânime, né? E que na antiguidade a gente chama de filosofia perene. Não é? Essa filosofia perene, ela indica que aquilo que nós experimentamos, então, é um processo de testemunho de uma realidade que é vista a partir do nosso ponto de vista. Não é? Eu sou único no universo e o universo está aqui acontecendo à minha frente e há um ganho pessoal, individual, e há um ganho também universal. Então, nesse sentido, os antigos exprimem essa ideia de que existe o macrocosmo e o microcosmo. E o ser humano representa, então, uma figura micro do que seria a estrutura macrocósmica. Ok? Então temos aí um universo acontecendo em nós mesmos, né, na nossa interioridade, e que é infinito, mas ao mesmo tempo temos uma realidade externa, e essa realidade externa ela é finita, né? Eu nasci em tal dia, estou em tal lugar, falo tal idioma, tenho uma formação. Isso é finito, circunstancial, mas há uma realidade interna que é infinita e imortal, e ela espelha essa causa que a gente chama de a causa suprema, que seria Deus, e nós chamamos essa unidade interna, que é imortal e infinita, de alma. E aí que a gente começa a entender alguns aspectos que são muito importantes, porque o ser humano é o verbo humano, é ser humano. Então a alma se vincula a um ponto de apoio, onde uma série de percepções podem acontecer, e essas percepções mostram uma realidade física, uma realidade emocional, uma mental e uma realidade imaginária ou intuitiva, e que é muito importante. Por quê? Porque a criança, sobretudo, ela faz o processo inverso do que a gente experimenta. Então ela vive muito o imaginário e gradativamente ela vai concebendo a sua existência a partir das sensações e do pensamento que vão consolidando uma forma de estar no mundo. E cada criança, vai ter, então, como a gente vai ver, uma estrutura, e essa estrutura ela vai interagir conosco
de forma a compensar diferenças que ela precisa perceber e também nos oferecer aquilo que precisamos. E por isso a gente diz também que Deus é o amor. Não há outra possibilidade de explicar isso, porque, vamos dizer assim, cientificamente observando, né, eu trabalho com números, com símbolos, com formas geométricas, enfim, e eu tenho assim realmente como compartilhar com vocês que existe de fato, ininterruptamente, em todos os casos, uma dádiva que acontece entre os seres. Então, o compartilhar é o saber, é a promoção da vida. É algo extraordinário, né? Então, a gente só pode dizer que é o amor, né? Que Deus seria o amor. Bom, como é que surge uma criança na vida de uma pessoa, não é? Veja só. Às vezes, não é, a gente programa isso, outras vezes simplesmente o casal se enamora e surge um novo ser no mundo, ok. E aí a gente sabe que também ao nascer uma criança nascem os pais, não é? Os pais nascem literalmente, assim como a criança a cada dia. Por quê? Porque o primeiro elemento que a gente precisa de fato ter muita consciência é de que as coisas estão em processo. Elas estão em movimento e em transformação. Existe o fator tempo. A gente não nasce num dia e continua nele. Tem o dia seguinte, o mês seguinte, o ano seguinte, a década seguinte, e isso muda a nossa condição de percepção. E isso acontece com todos. Logo, estamos aí diante de um grande desafio que é nos conhecermos em movimento. Então a criança não é, ela está sendo. Hoje ela é, naquele instante ela é, mas amanhã ela já não é mais. Ela está num processo, ok? Há fatores, como a gente estava falando, internos e fatores externos. O fator interno é aquele que a gente pode dizer assim, esse é fixo, ele não muda nunca. Há uma estrutura e há uma alma. E essa alma está experimentando a vida humana. Ela está sendo humana. E o sentido disso, se a gente pudesse atribuir um sentido dessa existência, esse sentido ele tem como o objetivo central a humanidade. Não há outra possibilidade de ampliar, não é conquistar tecnologia ou a cura de uma doença, ou seja lá o que for. Não. É a humanidade. A humanidade ela é uma diversidade de expressão de vida em movimento. Então somos aí uma espécie inserida num cosmo. Essa que é a realidade. E depende da nossa percepção, na verdade, a continuidade dessa jornada humana, não é? Infelizmente há muitos desvios, né? Existe também o termo que a gente usa, o desumano ou o inumano, enfim, e é contra isso que a gente lida, não é? Com o autoconhecimento. Ok? Bom, partindo da ideia então de que o que existe
é um processo de comunicação entre as coisas, todas as coisas. A célula se comunica com outra, forma um organismo, o átomo se comunica com outro, forma uma molécula, duas pessoas se encontram, formam uma família, famílias se encontram, formam uma sociedade, enfim. Esse processo de comunicação, ele depende, então, dessa disposição para o saber. Então, o primeiro aspecto é a gente notar que nós não sabemos. Nós não sabemos mesmo, não é? A ciência, as artes, enfim, a história toda mostra que há processos de transformação constantes, não é? A partir, então, de percepções, como a gente tem falado aqui, e que vão mostrando que o ser humano ele faz uma jornada pelo saber e vai transformando a sua realidade e o mundo, ok? Há condições para saber. Essa também é uma percepção importante. Por quê? Porque, usando a ideia de substância, aquilo que a gente usou aqui como figura de linguagem do sal e da água, nessa interação, a água vai saber o que é sal e o sal vai entender que ele pode ser dissolvido. Só, mais nada. Mas eles não vão compreender, por exemplo, o que é óleo, ok? Então, eu fico usando essas figuras de linguagem para a gente entender que isso acontece na nossa vida de forma muito exemplar, né? São exemplos constantes que ficam reiterando o que está acontecendo no nosso interior. Né? Mauro, deixa eu fazer uma pergunta aqui para o Mauro, até para que isso tudo que ele tá dizendo faça mais sentido para nós, né? Que somos leigos nisso. Uhum. Você pode dar algum exemplo disso? Posso. Na vida prática da relação com o filho, essa Posso. interação? Então vamos lá. Usando a ideia de substância, veja, uma família constituída aí por pai, mãe, filhos e avós, tios, primos, enfim, vamos dizer assim que sugere a ideia de uma mistura. É uma substância composta, ok? Cada qual vai ter então ali a sua propriedade e vai agregar um tipo de efeito naquela constelação. Vamos chamar de constelação, não é? Aquelas estrelas todas ali, não é? Elas vão ocupar o seu espaço e em movimento. Elas vão, então, oferecer de si aquilo que são e, na medida de uma disposição em saber sobre o outro, elas vão ter um ganho, ok? Daquilo que o outro oferece. Na prática, uma questão que eu notei é que essa perfeição que eu falei sobre Deus, ela é muito visível porque aquilo que a gente entende por missão de vida, ou destino, ou talentos e dificuldades, é de forma realmente muito impressionante, quando posto numa equação, tudo em cada membro da família converge para completar o outro. Por exemplo, vamos usar a ideia de um número, tá? Então, uma pessoa nascida num dia 2. Vamos falar alguma coisa do dia 2. O dia 2 é um dia de sensibilidade, de cooperação,
pode haver inibição, pode haver às vezes algum ressentimento, uma passividade, mas há muita empatia. Então o 2 ele atua como aquele que coopera, vamos dizer assim. Ele coopera de forma geral. E aí naquela família tem aquele que é o nascido num dia 1, ok? Então na interação entre um e o 2, nós teremos aí o 1, que é aquele que, no oposto do 2, é o sujeito que não ouve. Ele tem a dizer, ele é o início, ele é o proponente, ele incentiva, estimula, inaugura, ok? E aí com isso, o que acontece com o 2? O 2, ao lado desse 1, que pode ser um pai e um filho, pode ser a mãe e o pai, ou o filho e a mãe, tanto faz. Eles vão promover um tipo de movimento harmônico. Por quê? Porque um tem a dizer e o outro gosta de ouvir e cooperar. O um sozinho, puxa, o que ele é sozinho? Nada, ele é um ponto no espaço. Mas então ele depende de uma sequência. Essa sequência vai acontecer se ele encontrar uma figura ao lado dele, que é o 2. E isso, estou sendo assim muito simplório, né, vamos dizer assim, de uma forma muito direta, né, e reduzida de explicar, mas isso acontece com todas as pessoas envolvidas numa família. Então, quando eu digo que a interação entre as pessoas sempre, necessariamente, em todos os casos que eu analisei, por volta de uns 800 consultas diretamente com as pessoas, uma demanda pessoal vai ser trazida pelo outro. Às vezes pode parecer um conflito, às vezes pode parecer uma alma gêmea, né? Uma satisfação gigantesca, mas enfim, mas sempre, necessariamente, essa interação harmônica vai acabar estabelecendo um ganho. E é nesse sentido, desse fundamento, que a gente começa a mudar a forma de interagir com o outro. Por quê? Porque aquilo que aparentemente é um conflito, na verdade não é um conflito. É uma tentativa de trazer à tona uma qualidade que nós temos, mas que às vezes está sendo ali negligenciada, ela está sendo um ponto de resistência, há uma relutância, enfim. E isso é visível quando a gente estabelece, sim, um padrão geométrico ou estrutural que mostra que tipo de interação que está acontecendo. Então, a gente está vendo aí uma ilustração que mostra que a alma, que é essa figura central com uma estrelinha aí, que tem uma cabeça aí no meio, ela vive uma espécie de jornada na humanidade, conhecendo então os aspectos do humano. Um é inibido, o outro é extrovertido, o outro é criativo, o outro é racional, um é prático, o outro, sei lá, é mais medroso, o outro é corajoso, um é extremado, enfim. Há N variações, não é? Possíveis. No entanto, os antigos descobriram que esse número de variações, na verdade, é um número fixo. Então, nós temos aí uma estrutura que é como o Yuri falou, né? Que ele falou assim, o pessoal faz o mapa da Cabala com o Mauro. A Cabala é um sistema filosófico também muito antigo, assim como o I Ching, enfim, e ela tem um desenho esquemático que mostra a árvore da vida. E a árvore da vida mostra 10 lugares, vamos chamar de 10 regiões
objetivas, muito objetivas. Uma diz respeito à criação, a outra diz respeito à organização, a outra a um amor universal, a outra à justiça. Enfim, são 10 possibilidades que estão interligadas por 22 opções. Então a gente diz na Cabala que existem 32 caminhos possíveis para qualquer tipo de ser humano compreender o que é a vida humana. Não há 31 nem 33, são 32, ponto. É uma coisa muito exata. E na observação direta com as pessoas, né, em consulta e em estudos, enfim, a gente é capaz de comprovar que isso é uma realidade. Então veja, estas 22 ligações são correspondentes aos arquétipos. E os antigos descobriram também que isso aparece na pessoa de várias formas. Aparece no nome da pessoa, aparece na data de nascimento da pessoa, no ano que a pessoa está vivendo, no lugar que ela está, enfim. Esses arquétipos, quando coincidem com algumas fases da vida, por exemplo, facilitam o caminho. Outras vezes eles não coincidem, então eles exigem um tipo de aprimoramento. Muitas vezes isso vai ser sentido como um conflito, mas na verdade é um aprimoramento. A dificuldade com um filho é a exigência de um aprimoramento. Se a criança não compreende uma linguagem, ela vai ter que compreender outra. E para isso, quem é que tem que ter o ganho? Obviamente são os pais, não é a criança. Não é modelar a criança. Isso na verdade, na prática, não ocorre. Do ponto de vista dessas ciências, né, antigas, e, enfim, e desse processo que eu chamo de estrutura arquetípica, a vida do indivíduo ela está dada do começo ao fim. Existe uma série de interações que acontecem, de certa forma, várias vezes isso é previsível, e temos a chance aí, então, de escolher entre uma forma harmônica de conduzir esse aperfeiçoamento e uma forma mais difícil, vamos dizer assim, ok? A astrologia também vai... Não o horóscopo, tá? Não vamos confundir as coisas. A astrologia também vai explicar isso de forma semelhante. Então a gente entende que o ser humano ele é um agregado de... Pode ser de substâncias ou de um tempero, de um caráter, de talentos e questões que estão vinculadas, sim, aos astros. Obviamente eu não estou me referindo ao planeta mesmo, né? Não estou dizendo assim, a Lua ali, ou Vênus e tal. Não, não é o planeta, mas é aquilo que é uma potência vinculada a essa ideia que o astro tinha lá na antiguidade, né? Então nós tínhamos lá os deuses, né? Esses deuses, na verdade, eram compreendidos como essas potencialidades que o ser humano experimenta, não é? E que transformam no caráter. Eu passei rapidinho, eu sei, mas vamos lá direto para o que interessa. Então, compreendendo que nós temos uma experiência que basicamente se divide em 4 possibilidades, que ela é física, emocional, intelectual, mental, pensamentos e intuição, imaginação e sonhos. O que acontece? Há pessoas que são mais imaginativas, outras são mais criativas e outras têm uma disposição física, vamos dizer assim, mais acentuada, são atletas, têm um ânimo mais competitivo e coisa e tal. Ok. Na prática,
então o que a gente observa é que só há potencialidades. Só potencialidades. Não há o que a gente chama de defeito. O defeito é o uso de uma potencialidade de forma inadequada. Ok? Aí, óbvio que o resultado não diz respeito a que aquela potência seja ruim. Não, mas ela foi utilizada de forma errada. Seria uma pessoa usar uma colher para bater um prego na parede, sei lá o quê. Enfim, seria um uso inadequado do instrumento. Então, só fazer uma pergunta aqui. Então, dá um exemplo para nós de algo que geralmente os pais consideram como um defeito do filho, alguma coisa que, meu filho é isso, meu filho é aquilo, e que na verdade é um potencial que está sendo mal utilizado. Ok. Então vamos lá. A gente pode usar o mapa que eu fiz das pessoas para. Acho que podemos. Mas como que a gente. Eu não vou dar nomes, é claro? Menciona só o dia do nascimento do filho ou da mãe, para a pessoa saber que é dela que você está falando. Ok. Porque nós fizemos, isso foi divulgado, o Mauro gentilmente fez a análise do mapa de duas pessoas, né, que estão aqui presentes. A gente não vai falar nome, né, para não expor, mas ele vai falar alguma informação só para essa pessoa saber que é dela que ele está falando. Então vamos usar para ilustrar tudo isso que ele está explicando para nós. Então vamos lá. Então a gente vai usar aqui como exemplo do que seria uma constelação, um casal e duas crianças, ok? E então a gente tem a mãe nascida num dia 3, o pai nascido num dia 19, uma criança nascida num dia 4 e a outra criança nascida num dia 1, ok? Bem, como é que a mãe nascida num dia 3 vai se relacionar de forma geral? Essa pessoa, infelizmente eu vou ter que ser muito universal nessa explicação, porque não basta o dia, óbvio, eu não levo em consideração só o dia para explicar a personalidade, ok? Então há um conjunto de fatores, há o dia, o mês, o ano, o nome, equações que surgem da data, equações que surgem do nome, a interação de fases entre... Bom, enfim, há muitos fatores que eu não tenho aqui como transmitir, como eu faço numa consulta, por exemplo, individual. Agora não há como fazer isso. Mas, de forma geral, essa mãe nascida num dia 3, ela, devido à data inteira aqui do nascimento, que gera um valor que é o 5, ela vai ter que equalizar as coisas, vamos dizer assim, de um ponto de vista da criatividade, da movimentação, gerando algo material. Vamos ser mais objetivos. Essa mãe, ela tem por propensão, tendo nascido no dia 3, a considerar as coisas de uma forma rápida. Então ela vai buscar se exprimir de forma rápida, ela vai ser criativa e vai ter um apreço, uma vontade natural de atualizar vários aspectos, não é, em relação a essas potências, né? Que é a da fala, da criatividade, da mudança das coisas. Ela gera um princípio que a gente chama de dinâmico. Há uma dinâmica natural acontecendo, não é? Devido a essa combinação. E essa combinação vai exigir, não é? Devido a uma convergência, então, do dia com a data inteira, vai exigir uma forma muito efetiva de se colocar. Só que essa forma efetiva, que a gente vai chamar de concreta, ela vai se manifestar bastante num plano material,
ou seja, a vida do trabalho, a vida do corpo, as questões financeiras, tudo isso vai ser o palco aonde a criatividade e a movimentação natural dessa pessoa tende a se aplicar. E nesse processo há um tipo de aprimoramento. Ok. O primeiro dilema está em que uma pessoa que naturalmente é expressiva, devido a esse dia 3, e que tem uma propensão a rapidamente, então, conhecer novas informações, ela pode tender a saltar rapidamente de uma informação para outra e haver pouco aprofundamento. E aí essa ausência de aprofundamento pode gerar, às vezes, algumas, vamos dizer assim, algumas lacunas que justamente vão ter que ser solucionadas num campo material. Ou seja, a vida criativa pode ter algum tipo de dilema com a vida da profissional. A vida da mãe pode gerar algum tipo de ansiedade, uma vontade de mudança constante, de atualizar enfim, transitar entre muitas pessoas e muitos contatos e coisa e tal. E com isso pode surgir algum tipo de sensação de impedimento, às vezes, na vida material. Por quê? Porque a vida da matéria não é a vida da criatividade nem a vida da mente. Então, a mente flui simplesmente. A imaginação criativa também, mas se eu não der um passo após o outro, na prática, meu corpo não se movimenta. Eu não posso simplesmente supor que estou em tal lugar e aí eu estou. Não. Eu posso fazer isso com a mente e com a imaginação, mas, na prática, a lida com a matéria vai ser um tipo de exigência que tende, então, a aperfeiçoar, como eu estou dizendo, né? Levando essa pessoa a ter que ganhar o quê? A capacidade de ser conclusiva. Se ela ganhar a capacidade de ser criativa e conclusiva, então, aí, vamos dizer assim, ela produz efetivamente um ganho material. Acontece que, como nós estamos vendo no slide, eles estão vendo o slide, né? Então, o ser humano se exprime em 4 planos diferentes. Então, embora a convergência, nesse caso, ela exige um trato com o que a gente chama matéria, não é por causa disso que também não pode acontecer a mesma demanda num plano emocional, ou mental, ou intuitivo. E aí o que acontece? Bom, no plano emocional, tende a acontecer o quê? É preciso um ganho de diplomacia. Vamos dizer assim, diplomacia. Por quê? Porque uma pessoa nascida no dia 3 e cuja data inteira gera um 5, na verdade não é um 5, é um valor mais complexo aqui, mas vamos arredondar para 5, ou vamos falar de planetas. Uma pessoa regida por Júpiter, como diria o astrólogo, e caminhando por Mercúrio, vai ter que lidar como uma personalidade de Saturno. Saturno rege o tempo, rege a transformação da matéria. Vai ter que ter um aprofundamento, paciência, tolerância, diplomacia. Por quê? Porque senão pode ser muito abrupto, pode ser muito frio, muito seco. Por quê? Não porque não seria uma mãe carinhosa ou coisa assim. Não, mas é porque o tempo interno dessa pessoa
é muito ágil, é muito rápido, a vontade de mudança é muito alta. Então, às vezes, pode parecer que essa pessoa pode ser dispersa, pouco compromissada, enfim, não sabe exatamente o que quer, muda de ideia com muita facilidade e coisas do gênero. E na verdade não é exatamente isso, é porque na hora de exprimir é necessário baixar, vamos dizer assim, a frequência para a lida com um outro que não está na mesma velocidade. Vamos lembrar que eu falei que estamos todos estamos em processo, todos estamos em movimento, ok? Então, diminuir a velocidade significa que vai andar um período, pelo menos, né, que é aquele período do diálogo, da interação, enfim, vai andar ao lado, na mesma velocidade. Ok. Essa pessoa, ela também vai enfrentar condições externas que a gente chama de cíclicas, né, fases da vida e coisas assim. Então, a despeito de haver essa determinação que é dada pela data de nascimento dela, porque isso não dá para alterar, né? Quem nasceu no dia 3, nasceu no dia 3. Não dá. Agora eu vou mudar, vou nascer no dia 4. Não, não dá. Já nasceu. Então isso é determinado, não muda nunca. É a vida inteira. É uma condição, ok? E isso é importante de entender. Veja, a despeito dessa condição, há um tempo externo. Então, nasceu no dia 3 de tal ano, mas depois vem o próximo ano, a década, enfim. E aí, fatores externos, assim como, por exemplo, estações do ano, vão, primavera, verão, outono, enfim, elas vão produzir efeitos específicos sobre aquela condição dada por uma pessoa, como eu falei, Júpiter, Mercúrio, Saturno. Ok. Como é que a primavera atua sobre essa pessoa? Como que o verão vai transformar a forma dela ser? E isso fica acontecendo de modo cíclico o tempo inteiro. E o que é incrível, maravilhoso, de fato, é um milagre, é que esse processo é difícil até das pessoas acreditarem, mas eu até fico comovido de ter tido essa percepção, né, através dessa ciência, de que as primaveras, os verões, os outonos pessoais, eles completam de fato aquilo que todos nós precisamos uns dos outros. É uma coisa difícil de explicar. Enfim, é maravilhoso. É maravilhoso. Bem, então, pensando nesta mãe em específico, o período desta mãe leva a um tipo de exigência onde o trabalho, como eu falei, será uma pauta. O trabalho da mãe. É o trabalho da mãe como mãe em casa, mas é o trabalho da profissional também. E nesse sentido, em contrapartida, para que ela ganhe uma efetividade e diplomacia e tudo aquilo que eu falei daquela harmonia, essa mãe vai ter que perceber que ela vai fazer tudo por si só. Por quê? Porque há um desejo intrínseco, que é esse pulsar da alma, ou do self, ou do inconsciente pessoal, tanto faz o nome, que, segundo a equação que eu observo, induz essa pessoa a um imperativo de fazer-se por si só. E isso vem antes de qualquer coisa. Antes dela ter nascido no dia que nasceu, ou ter o nome que ela tem. Bem,
É óbvio que fazer-se por si só, sendo mãe, esposa, profissional, amiga, filha, às vezes até neta ainda, não sei, enfim, vai exigir saber ouvir o outro e saber exprimir os seus desejos de tal modo que haja um consenso, algo, algo harmônico que facilite o caminho dessa pessoa. Embora permaneça assim durante é uma longa, é um outono estendido, vamos dizer assim, essa sensação de sofrer às vezes algum tipo de interferência, sobretudo. Eu olho para o lado aqui porque eu estou olhando um mapa, tá? Sobretudo uma interferência familiar, é claro, né? Porque ela é a mais imediata, exigindo dela, como eu falei, um modo focado, conclusivo, diplomático, sensível e paciente, tolerante de ser, preservando sim a sua individualidade, a sua inventividade, sua criatividade, o seu desejo de expansão, mas introduzindo aí o saber ouvir o outro. Porque se isso não ocorre, a equação também aqui mostra que há uma lida mais truculenta com as coisas. E nessa lida truculenta, o emocional, falando do plano emocional, né, pode, de acordo com a estrutura dada aqui também pelo conjunto do nome dessa pessoa, ela tende a fazer, às vezes, sacrifícios demasiados, ela tende, às vezes, a rompantes, enfim, e pode também se sentir, muitas vezes, vítima de circunstâncias, incompreensão, pouco reconhecimento, coisas do gênero, e que, na verdade, estão só atuando sobre esse tipo de aperfeiçoamento que é necessário para que haja um ganho de ouvir o outro e com diplomacia, criatividade e versatilidade na linguagem, que já são as ferramentas que ela tem, exercer essa jornada escolhendo bem, tendo um livre-arbítrio, vamos dizer assim, em plena ação. E aí o que acontece? A gente começa a observar a perfeição, não é? Na equação dada da família, na constelação, quando o pai, que é nascido num dia 19, na verdade é a representação do 1, que é o Sol. E aí o que acontece? Essa pessoa, por natureza, vamos pensar no Sol, ela é um centro gravitacional, as coisas vão girar em torno dela. Por quê? Porque a percepção que essa pessoa tem é assim. Ok? E como seria uma mãe que não tiver... Como seria a mãe sem tato lidando com alguém que, ao invés de ouvir, quer falar? Como seria? Seria uma exigência, ok? Ao mesmo tempo, é muito interessante essa perfeição, porque o tipo de instabilidade emocional que essa mãe sentiria por natureza, não é? Devido à estrutura dela, não é? Vai ter um ganho de segurança ao lado de um Sol, porque o Sol não sai do lugar. Aliás, às vezes é complicado, porque ele não sai do lugar. Então, vai haver ali um ponto, uma referência fixa,
E essa pessoa, então, vai poder circular, não é? Em torno desse centro de informação, de segurança, de autodeterminação, que é a figura paterna. Mas, para que a gente compreenda a perfeição mesmo, a gente nota que esse pai nascido num dia 19 gera uma convergência, dada pela data inteira dele, que implica em alguém capaz de dar, vamos dizer assim, aso à imaginação, asas, né? Para ideias, às vezes até mirabolantes e utópicas e fantasiosas. Isso é muito bom, isso é muito bom. Por quê? Porque ao lado de alguém que também gosta de inovar, então a imaginação se torna algo extremamente atraente. Esse valor que eu estou dizendo da imaginação, da utopia, é o 11. Então, quando a gente nota que a pessoa nascida num dia 19 tem uma convergência que produziu o 11, então, no final das coisas, ela vai ter uma demanda, assim como a mãe tem Saturno, não é? Como uma demanda, esta pessoa, que é o pai, terá uma demanda Júpiter. Nossa, que incrível, não? Quem é Júpiter? Ah, Júpiter é o 3. Quem é o 3? É a mãe. Ué, e estão um ao lado do outro. Então, um modo de ser dado por uma natureza expansiva, dinâmica, enfim, que é capaz de atirar para todos os lados ao mesmo tempo, ok? E muitas vezes largar e começar coisas, está posto aí ao lado de uma pessoa que tende ao fixo, mas que tem por demanda também, com algum sacrifício, é óbvio, porque é um valor específico que surge nesse Júpiter aqui do pai, né? Mas tem também uma demanda criativa, imaginativa, que concilie estar num centro fixo com uma capacidade de circular e ser versátil. E isso surge especificamente quando? Quando essa pessoa se transforma num pai. Por quê? Porque este Júpiter, em específico, devido ao valor que aparece aqui, não é? Ele, ao transformar-se em pai, ele inicia, então, um tipo de saber sobre si que é perfeito. É perfeito. Desculpa rir, mas é que é perfeito. Eu sei que as pessoas têm a lida, né, com muitas diferenças e coisa e tal, e há sofrimentos, é óbvio. Mas, na verdade, quando a gente observa de outro ponto de vista, essa interação é uma interação absolutamente perfeita. Realmente não tem como... Eu não tenho como duvidar. E aí é mais incrível quando nós temos uma criança, uma menina nascida num dia 4. Por quê? Porque essa menina nascida num dia 4, sendo filha de uma mãe nascida num dia 3 e um pai nascido no dia 19, ela reverbera naturalmente a vibração dos dois, porque se nós notarmos que 19 e 3 é 22, a criança, a menina, nasceu no dia 4. 22 é 4. Ok? Então, nós temos aí um tipo de conexão que aparentemente pode produzir conflitos. Sim, pode produzir conflitos. Por quê? Porque essa criança vai questionar duplamente o pai e a mãe
se autoafirmando, na maior parte das vezes, embora seja uma criança aqui, devido à data ainda muito novinha, não dá para perceber, mas às vezes até dá já, não é? Ela terá uma tendência a se autoafirmar, porque o valor 4 ele é o primeiro valor estável. O 4 é o quadrado, não é? Então o 1 inicia, o 2 gera um ritmo, o 3 movimenta e o 4 estabelece. Ele é o planejador, ele é a ideia no papel. E é óbvio que lidar com alguém que, por natureza, tem a estabilidade como fundamento, nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil. Vai exigir, então, reiniciar, né, principalmente aqui no caso, né, reiniciar muitas vezes a conversa, e aí a gente vê que a mãe, então, tendo um ganho de diplomacia, de sensibilidade e efetividade, ela vai falar na língua, digamos assim, que o 4 vai compreender. Esse pai, nascido no dia 19, ele não só inicia então o seu processo, né, de autoconhecimento de uma forma muito mais efetiva, porque tem essa filha nascida no dia 4, mas também porque o 19 com 4 gera um 23 aí. Esse 23 é o 5, que é exatamente aquele 5 que surge também, não é, na história da mãe que eu falei, né, que nasceu no dia 3, mas gera uma convergência 5. Então nós vemos aí que há uma constelação se formando aonde os pontos de fato se ligam, não é? Há uma interação bem explícita. Então, aquele ganho de autonomia, de independência, de movimentação, de diplomacia, de saber ouvir o outro e de, ao mesmo tempo, ter segurança, enfim, isso tudo vai se consolidando como também um modo do pai se atualizar. Olha que interessante, não é? Isso também ocorre. E aí, finalmente, a gente tem um irmão nascido no dia 1. Então, o que nós estamos observando? A gente observa que, mais uma vez, temos o Sol presente na casa. Então, tem um Pai Sol e um Filho Sol. Só que o Filho Sol é o 1, não é o 19. Então, se o 19 tem dificuldade em ouvir, o 1 simplesmente não ouve. Então, o pai vai ter que ter um ganho. Por quê? Se ele não ganhar a versatilidade em ouvir o filho, fica uma conversa de surdos. Ok? E com isso a gente entende que a interação entre os dois irmãos, não é? Um nascido no dia 4, o outro no dia 1, mais uma vez gerou o 5. Não é? Então há um processo mental que se pronuncia nessa constelação familiar como o ponto de encontro entre as ideias diferentes, bem diferentes, não é? E é aonde a diplomacia, o afeto, enfim, os sonhos, os devaneios, enfim, vão poder se exprimir. É o ideal. Então, se a gente tivesse que dar um ponto de apoio para esta família,
Eu sei que pode parecer, mas isso é para toda a família. Sim, mas para esse ponto é um número, né? Eu não tenho a menor dúvida do que eu estou vendo aqui. Esse ponto de apoio é atualizar a partir do diálogo. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Por quê? Porque as datas de nascimento não mudam, ok? Então, vemos que a menina, nascida no dia 4, ela vai propor muitas vezes coisas que podem culminar em reiniciar processos. Ou a partir dela, processos terão sim que se transformar. Por quê? Porque ela é um ponto de transformação. O contato com ela é transformador. Ok? Ela é uma espécie de filtro. O que passar por ali é tingido por outra cor. Se transforma. Pode até preservar a forma, mas é tingido de algum modo com a natureza dela. É interessante que quando a gente observa também outro aspecto, dado na data das duas crianças, a gente nota que a maternidade, eu sei que falar de maternidade para uma criança que tem 2, 3 anos parece maluquice, não é? Porque ela que acabou de nascer, né? Ela que é a criança. Mas a maternidade, ela é um tema que será muito, muito constante na vida, tanto da menina quanto do menino. E é aonde o exercício da paciência, da tolerância, da visão universal, fraternal, compassiva, generosa, dar sem esperar receber, não é? Vai sempre oferecer o ganho. Ao contrário, toda vez que houver, então, intransigência e uma autodeterminação que desconsidere o ponto de vista do outro, a gente diz que o aperfeiçoamento pode ser mais truculento. Ok? Acho bom já começar o outro caso, senão vai demorar muito. Ok. Bom, eu não sei como é que funciona, se a gente vai abrir para perguntas depois, mas a gente pode, depois o Yuri pode, se quiser, deixar o meu contato e eu respondo algumas perguntas. Eu tô sugerindo aqui pro Mauro a gente ir pro outro caso que ele analisou também, em função do horário, para não ficar muito longo esse encontro. E aí depois a gente abre um espaço para algumas perguntas. E essa gravação, isso está sendo gravado, eu vou disponibilizar para todos que estão aqui, para todos que se inscreveram. Então, e vou deixar o contato do Mauro também, quem quiser perguntar alguma coisa para ele. Ele é uma pessoa super acessível. Então, vocês fiquem à vontade para procurá-lo depois também. Bom, então, disso que eu falei, o que eu gostaria que as pessoas compreendessem, que vocês compreendessem, é que, de fato, há um caminho, Yuri, só queria passar o slide, por favor. Pode mexer. Há um caminho, essa é bonita, né? Essa ilustração é bem bonita. Há um caminho que é o caminho da alma no ser humano, e é simplesmente isso que vai acontecer a partir de todas as relações que nós mantemos com todas as coisas. E que a única forma, de lidar melhor
com cada encontro, de fato, é o autoconhecimento. Tanto que, a rigor, em qualquer coisa que a gente experimente desde o dia que nasceu, no fundo, nós estamos nos conhecendo. Então, eu descubro que gosto mais daquilo, não gosto da outra coisa, isso eu faço mais fácil, aquilo me atrai, a outra coisa me repele, enfim. Esse processo pode ser levado de uma forma consciente. Quando levado de uma forma consciente, é óbvio que a interação com o outro passa a ser muito mais fácil, ok? A despeito de conhecer o outro. Por quê? Porque conhecer o outro, como eu falei, é conhecer também a si mesmo, ok? Bom, passando para o outro caso, a gente não teve ainda como discutir algumas coisas que eu falei específicas, né, da questão anterior, né, desse casal com os filhos, mas vamos ilustrar o outro caso, então, de uma mãe nascida num dia 10, o pai nascido num dia 24 e o filho nascido num dia 16. Ok. Bom, de imediato, a gente já observa aqui a mesma conexão, porque um pai nascido no dia 24 com uma mãe nascida no dia 10 geram um 34. 34 é 7, o filho nasceu no dia 16. Nasceu no dia 7, de alguma forma, porque o 16 ele é reduzido, enfim, a uma vibração que é a do 7. Isso é necessariamente assim? Não, isso não é uma regra. O pai poderia ter nascido no dia, sei lá, 14, a mãe no dia 3 e o filho no dia 5, sei lá. Enfim, e não coincidir. Mas neste caso em específico coincide porque há um propósito específico, então, vinculado a este valor vibracional que é o 7. Mesmo porque, né, a interação entre o pai e a mãe estão focadas num tipo de aperfeiçoamento mútuo, não é? Temos mais uma vez a figura solar do 10 ao lado de uma figura que é a do pai, que é Vênus. Então, Sol e Vênus produzindo aí uma convergência que seria Netuno, usando os astros como metáfora, como potências. Falamos do Sol, que o Sol é um centro, não é? Então, essa mãe, tanto quanto eu falei da figura do pai no caso anterior, né? Ela é um centro. Ela é um centro, mas ela é um centro também devido ao 10, que o 10 é um valor muito específico, ela é um centro de mudanças. Então a vida acaba levando essa pessoa a experimentar ciclos muito demarcados, às vezes sem conexão com o ciclo anterior. E isso tudo tende a levar, no caso dela específico, a um ganho que a gente chama de individuação. A individuação é uma liberdade de ser aquilo que se é mesmo, né? Sem contradições, há uma plenitude entre o interno e o externo. É um processo que todos vamos atingir, mas que o valor 10 ele, de alguma forma, acelera esse processo. Essa aceleração do processo, ela requer, então, paciência, não é? Claro, porque senão pode haver o que a gente chama de algumas perdas. Perdas porque passou rápido demais e coisas ficam para trás. Então, o ganho de paciência, tolerância, sabedoria, compreensão, tudo aquilo que eu disse que fundamenta a relação com o outro, nesse caso, desse dia dessa mãe 10 com a data inteira,
é também um ponto fixo. Ela só ganha, o ganho desta mãe está na medida, na proporção que ela é capaz de ser compassiva, compreensiva, perdoar, e muitas vezes ela pode se sentir provocada em vista disso, e com isso pode haver às vezes algumas sensações de solidão. Enfim, esse é um processo natural que essa mãe experimenta. Veja, essa mãe, em relação a um filho nascido nessa data, ela vai viver processos, então, onde esse tipo de provocação vai também exigir, eu estou falando de números, coincide, mas são os números aqui, não é? Vai exigir diplomacia e, basicamente, nesse ponto específico dessa relação do 10 com o 16, ela equilibrar muito uma balança que é sensibilidade e disciplina com o filho. Por quê? Porque o filho tende a ser muito observador, muito introspectivo, muito sensível, muito sensível. E a sensibilidade diante de uma figura solar, ela é um aspecto então importante de se entender. Por quê? Porque o Sol ele só irradia, né? Ele é, por natureza, aquele que indica os processos, é o que manda, vamos dizer assim. E diante de uma outra figura, que seria a do filho, que tende a ser muito sensível, isso pode gerar a necessidade de um equilíbrio, né? Porque pode gerar ressentimentos, mágoas, ferir de algum modo. E também, devido à natureza desse filho ser introspectivo, muito observador, e por isso naturalmente trabalhar profundamente a sua interioridade, pode indicar às vezes a necessidade de um pouco de descontração, porque há uma seriedade constante, não é? Que acaba acontecendo na relação. Óbvio, estamos falando aqui de algo muito abstrato ainda, né, para o casal, porque é uma criança muito novinha, então isso ainda não é perceptível dessa forma. Mas, como eu falei, a data é fixa, né, não vai ter diferença daqui 5, 10 anos, a data não mudou, e as condições dadas pela data do nascimento desta criança implicam numa lida com uma hipersensibilidade. A lida com a hipersensibilidade vai requerer, então, um tipo de educação que pressupõe tato. É o mínimo. Pressupõe tato. Pressupõe compreender que nem sempre vai adiantar perguntar para essa criança: mas então, o que você está sentindo? Você não quer falar e tal? Não vai adiantar, porque é uma criança que pode tender a uma introspecção e um trabalho solitário imenso, e que pode ter, encontros consigo fantásticos, mas nem sempre vai querer dividir isso com o outro. E aí, ao lado de uma figura que, por exemplo, é a do pai, que é Vênus, aí nós temos literalmente
uma relação na qual o desejo de saber e o desejo de dizer tem que ser muito bem equilibrado, porque uma pessoa nascida num dia regido por Vênus, e no caso desse pai ele tem uma duplicação dessa potência, então isso fica exaltado, a vontade natural desta pessoa, desse pai, é de educar. E essa educação ela pode parecer ostensiva para alguém que já no silêncio, na sua interioridade, já está se educando. Pode não mostrar, mas já está fazendo isso tudo. Então esse pai, ele vai precisar ter um tipo de ganho, de reiniciar também, reiniciar a sua forma de ser, de tal modo que obstáculos possíveis não sejam dados de forma muito grave, um emocional muito alto, coisas assim. Por quê? Porque Vênus lida com o palco das emoções. E o dia 16, Netuno, é absolutamente imaterial. Então, há uma harmonia que precisa ser estabelecida, porque aquilo que afeta Vênus não afeta Netuno, que seria o dia 16. Porque nós estamos falando de campos muito diferentes. Uma questão é o sentimento, outra é a intuição, aonde a criança vai buscar intuitivamente a sua resposta para a sua sensibilidade. Vênus vai buscar num trato com a vida prática, doméstica, da educação, dos modos, da regra, da filosofia de vida, da ordem, e isso pode não facilitar, digamos assim, o contato. E o silêncio que é natural de uma figura regida por Netuno, não pode ser considerado como ausência de afeto, de modo algum. De modo algum. Porque há um processo interno dado nessa criança, como eu falei, regida por Netuno e o dia 16, e ao arcano, a forma geométrica, enfim, lida com a emoção, mas de um ponto de vista de uma instância muito sutil, muito difícil, às vezes, de trazer para uma tradução assim fácil, não é? Então, não pode haver esse tipo de lapso, não é? Daí haver a necessidade da mãe ter um tipo de compreensão que é a de assimilar, não é? Esse silêncio possível do filho como algo que é natural dele. É natural, é natural. E o perfeccionismo que esse filho pode ter também pode exigir, como eu falei, um tipo de compreensão, tanto do pai quanto da mãe, que se baseiam, como eu falei, numa descontração, numa alegria simplesmente, numa brincadeira, em coisas do gênero. Por quê? Porque a propensão natural desta criança, nascida nessa data, é ser séria. É ser séria no sentido de ser muito profunda, não é? Então, isso não significa que ela seja triste, simplesmente. Ela é profunda. A forma
que ela encontra a felicidade não está manifesta, por exemplo, como aconteceria naturalmente em alguém regido por Vênus, que vai ser muito falante e preocupado e cuidadoso e que quer ajudar enfim, há diferenças, não é? Ok? Então a gente observa que a relação total, mais uma vez, e foi uma coincidência, né, com a análise anterior da outra família, ela se pauta também num fluxo mental criativo e de aceitação da diferença. Aceitar a diferença de tal modo que isso não crie impedimentos, ok? Esse é o processo de aperfeiçoamento natural que estas pessoas, esta constelação familiar vai experimentar. Quer passar o slide? Tá bem, Yuri? Tá. Slide, deixa eu ver se a gente tem mais algum. E no final Deus resolve tudo. Pronto, esse é o slide. Óbvio que a gente tem que colaborar, não é? Temos que colaborar buscando um sentido para aquilo que a gente pode, na medida daquilo que é a nossa natureza, não é? E eu acho que assim, para eu poder concluir, Yuri, o que fica é essa capacidade que o ser humano tem de fato poder ver o outro como vê a si mesmo e com isso compartilhar um ideal, que é esse ideal de humanidade solidária, enfim, construtiva, e que é algo que a gente está experimentando como uma mudança mesmo de padrão geral. Óbvio que existem conflitos, guerras, fome, doença, isso existe, mas mesmo assim há também o oposto. A criatividade, a solidariedade, e isso é aquilo que nos torna de fato humanos. Uhum. Não é? Essa que é a ideia final que eu espero deixar aí para vocês, que tenham essa esperança, não é, na criação de um amanhã melhor para cada um, para os filhos e para todos. Legal, Maro. Puxa, muito legal. Muito rico todos esses conhecimentos que você compartilhou com a gente. Eu vou falar olhando para a câmera aqui, não ficar uma coisa muito assim, né? Sim. Mas, e com certeza, eu imagino que isso foi especialmente rico para as duas pessoas que foram atendidas, né? Que receberam essa consulta. Mas, para mim, serve muito essa premissa de que nós devemos aceitar o outro como ele é. Porque eu tenho recebido muitas perguntas de pais e mães, assim, no sentido de como é que eu faço para lidar com meu filho que é assim, que se comporta de tal forma, que não fala dos seus sentimentos, ou que não me ouve, quando eu peço as coisas ele não me ouve. E lógico que existem ferramentas, existem conhecimentos que nos ajudam nessa interação, que se aplicam para todas as configurações familiares e de arquétipos, né? Então, existem coisas que servem para todos. Mas tem muita coisa que... E essa sua apresentação trouxe para mim, ainda mais, né? Que é compreender como que é o meu filho, como é que é a minha filha, sabe? E procurar, eu, enquanto pai, me harmonizar com quem ele é, com quem ela é, sabe? Não só com a minha relação com os meus filhos, mas com a minha relação com a minha esposa também, com a mãe dos meus filhos.
Então, o que que eu posso fazer para me harmonizar com quem ela é, com quem ela traz de essência, da personalidade dela, e que não vai mudar. Não. E como é que eu interajo considerando quem eu sou, com a minha personalidade, coisas que eu não vou mudar, né? Então, é lógico que quem tiver interesse e quiser ter um atendimento personalizado e pode buscar o Mauro, né? O Mauro atende as pessoas com esse tipo de leitura, mas independente se a pessoa vai ou não vai buscar isso, essa premissa de compreender o outro e aceitar o outro como ele é, na sua essência, isso é muito importante para qualquer pessoa, né? Então tá bom, pessoal. Então, Mauro, agradeço imensamente sua disponibilidade por vir aqui, Eu que agradeço, né, compartilhar esse conhecimento todo conosco. Eu que agradeço. E espero que tenham aproveitado. E fiquem com Deus. Também estou à disposição, quem quiser me procurar para alguma dúvida. Então, estamos à disposição. Boa sequência para todos. Um abração para todo mundo. Espero que eu tenha ajudado de alguma forma, não é? Esclarecendo aí algum ponto. E eu fico à disposição de vocês. Como eu falei, é um processo realmente complexo de se explicar, porque é uma ciência, mas o que eu posso dizer é que é fácil de entender também. Na hora da explicação tete a tete, fica fácil de ver quem é quem, ok? Então, obrigado. Tchau, Obrigado, tchau. Yuri.